Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, 11 horas e 4 minutos, segunda-feira, 25 de 9 de 2023. Nós temos temperatura agradável para quem gosta do calor, 26 graus, muito sol. Desejo uma excelente semana a todos. Queridos, eu falaria em compra nesse momento racional do YouTube, já é tradição nos nossos trabalhos, como se entrássemos ali com uma ordem de compra 116.580 e durante a gravação acredito que chegue a 116.800, talvez 850, 900 e no período da tarde rompa os 117 mil pontos, 117.100. Fazendo um estudo completo, partindo do gráfico diário, passa aqui uma ideia de 3 rios, fundo triplo, fundo, fundo, fundo. Aqui a mínima dia 21 de agosto, 116.100. 8 de setembro, 116.030 e hoje 116.175. Gráfico de 60 minutos. Eu vou até apagar aqui esse desenho. Eu fiz lá no Telegram, vou deixar o gráfico um pouco mais limpo. Então, um candle de equilíbrio, chamado spinning top, máxima 116.620. Está exatamente ali no momento, fundo anterior 116.635. Percebam que foi fechado esse gap, aberto desde 11 de setembro. O espaço sem negócios, preenchido. E é muito provável que estejamos diante de um fundo firme, capaz de trazer o preço a 120 e 700 até o pregão de sexta-feira. Essa é a minha ideia para a semana. Ok? Trabalharemos também com gráfico de 30 minutos. Eu vou traçar uma linha de tendência de alta capaz de conectar esses topos. E há um ponto interessante aqui no gráfico. Se a LTB for rompida, ela quebra uma movimentação de topos e fundos descendentes que iniciou-se no dia 22, logo no início do pregão. Ok? Então eu vou tomar um pouquinho aqui do meu Engov App, auxilia no metabolismo energético, 0 açúcares. E prestigiar os nossos amigos aqui no YouTube. César Sable, salve professor, será que Mitre está sendo negociada com desconto excessivo? Me parece uma das melhores oportunidades da bolsa, veremos agora mesmo. Gráfico diário. Mitre 3. Eu acredito que sim, os ativos do setor imobiliário em geral, do setor de varejo, eles estão bastante depreciados. Então, Mitre é uma ação, montou topo duplo, rompimento falso de 7,14, chegou... foi milimétrico aqui, 7,14, 7,14. Então, um topo duplo clássico, acionou o eixo na perda de 6,21. Está desenvolvendo uma forte correção. É aquela velha história. Talvez você não acerte a mínima, mas uma coisa é comprar o ativo a 7, outra coisa é 4,68. Então eu penso sim que é um desconto excessivo. Está operando bem perto de um topo anterior a 4,65. Então tem tudo realmente para formar fundo. Luiz Darcy, boa tarde, mestre, te acompanha há vários anos. Muito obrigado, parabéns pelo excelente trabalho. Nosso querido amigo pede Raiz 4, obrigado pela atenção. Um magnífico final de semana, um forte abraço. Ontem o pessoal falou que me viu em Maresias, falou que me viu na Liberdade, que eu falo que geralmente nós vamos aqui em casa, mas na verdade eu estava na Paulista e uns 3 ou 4 alunos falaram que me viram por lá. Daí é fato, estávamos mesmo. Então, vamos estudar Raiz 4.
Aqui na tela. Alguns falam Raizen, Raizen, Raizen. A gente ouve a pronúncia de diversas formas. Uma pessoa que trabalha na área me falou que o certo é falar Raizen. Já um outro profissional de mercado que vai nessas reuniões de investidores falou que é Raizen. Então, isso é bom que dá publicidade para a empresa. Mesma coisa da TOTS, né? Que na verdade o correto é TOTUS. Então, Raizen, eu entendo que gera com essa correção oportunidade. E a gente pode estar diante de uma bear trap. Você fica esperando tocar LTA, não toca e o ativo desenvolve um movimento de alta. Naturalmente, se houver um rompimento de 4,12, nós teremos um pivô. As médias estão apontando a de 5 para baixo, a de 21 flat. Então, uma correção que abre oportunidade. Quando você entende que o mercado ele é predominantemente comprador, que haverá uma alta dos ativos, você não compra perto de máxima, pessoal. Isso é básico. É que perto da máxima, você tem aquele sentimento do pertencimento. Ah, tá subindo, tá todo mundo comprando, eu vou embarcar, mas tecnicamente não é o momento certo. O momento certo é na correção. Não é nem que você divida os lotes, aí vai da estratégia. Felipe Falcão, pernambucano como eu, viva! Pernambuco, viva o Nordeste! Mestre, bom dia, bom sábado, boa primavera a todos nós. A primavera iniciou-se nesse final de semana. Onde investir 50k hoje? Obrigado, professor, estamos juntos. Olha, eu vou até estudar aqui. Eu acho que a melhor resposta seria na carteira Top Traders, né, que é uma carteira pública que nós temos. Eu acho que ela é bem equilibrada. Então eu vou aproveitar o gancho aí para fazer o estudo desse ativo. Ó, nós temos, por exemplo, o Alço, que é a Alliance, uma belíssima empresa, uma correção interessante. Quando a compra voltar ao comando, é um ativo que deve subir de forma intensa, direcional. Bradesco, uma histórica oportunidade, seria uma das principais nesse momento do portfólio. Provável fundo duplo e rompimento falso de 14,21. Semin eu acho também uma excelente oportunidade dentro da carteira. Você está comprando um ativo que acionou recentemente um pivô a 4,48, observando sob a ótica do semanal, temos amplo espaço para subir. É muito provável que ocorra um rompimento de 4,99 e ela entre no território comprador. Dexco, por exemplo, hoje, se você falar para mim, me fala uma das principais, seria a Dexco. Nós temos um ombro, cabeça-ombro invertido e um piercing line pattern, observando os candles de sexta e de hoje, que é o padrão penetrante. Então, ótima oportunidade. Ecor, um desenho parecido, uma das principais também no portfólio. Quero nem se fala. Ela está absolutamente descontada. Se fossem, por exemplo, 3 ações, ou 4 ou 5, 10 mil em cada, quero certamente seria uma delas. Assim como o Renner. Não. Muito depreciada. A Marfrig, a gente tem expectativa aqui de um fundo duplo. Mas se começar a trabalhar abaixo de 6,91, pode sim fechar o gap. Então é importante que ela respeite 6,91 como suporte. E nós temos Natura, fundo arredondado, alvo de curto prazo, parte alta do alargamento, em torno ali de R$19. Pets na tela. A Pets é uma ação complexa. A empresa, existe uma boa administração, mas é um ativo que, por exemplo, eu não tenho o mesmo nível de confiança de uma inflexão
mais forte, alguma coisa assim como eu tenho, por exemplo, em Renner e Quero-Quero. Tenho uma boa expectativa, mas se eu tivesse que falar numa prioridade, seriam Renner e Quero-Quero do setor de varejo. É claro que são diferentes nichos desses setores, mas é claro, falaria em compra, nós estamos comprados, mas eu não tenho a mesma expectativa, por exemplo, de Renner ou Quero-Quero. Pague menos, a gente aproveitou essa queda para colocar peso 2 no ativo, mas ela não tem um sinal de fundo consistente, salvo uma ideia de assimetria ou exaustão, até pelo forte volume. Encontra aqui uma região de suporte onde flexionou em maio. É mais uma também que eu acredito que pelo menos um bom repique ela deverá materializar. E positivo entraria entre as primeiras colocadas. Tem forte potencial, geralmente trabalha na esteira dos ativos de tecnologia dos Estados Unidos, que por sua vez operam de forma inversamente proporcional aos títulos americanos de 10 anos que a gente vai estudar daqui a pouco, que estão nas máximas recentes. Vamos dar uma olhada ali. Então você estuda os títulos americanos de 10 anos... Eles estão renovando máximas. Desde 2007. Então, uma correção nos títulos de 10 anos deve impulsionar as empresas de tecnologia nos Estados Unidos e, consequentemente, aqui no Brasil. Porto Belo, ela é um dos destaques, eu comentei na semana passada. Se você fosse me perguntar uma empresa só da carteira, provavelmente seria Porto Belo, que eu falaria para uma compra. Talvez metade Porto Belo, metade em Vale. A Via eu vou tirar aqui, vou colocar BH e A3. Então, pessoal, vejam, né? Quando vocês forem montar as posições em bolsa, trabalhar com os futuros, tem que ter manejo de risco. Para vocês terem uma ideia, a minha metodologia, que é considerada agressiva, mas ela não é, né? Ela fala que quando você vai operar, por exemplo, um mini dólar, é um mini contrato para cada 15 mil reais de patrimônio. Isso é amplamente comentado quando a gente vai operar, quando manda informe e tudo. Então vejam só, um mini contrato para cada 15 mil. E esses 15 mil que você usa como garantia, seja ações, renda fixa ou dinheiro, não pode ser utilizada essa mesma margem para operar mini índice. Mini índice, nós usamos a ideia de um mini contrato para cada 5 mil de patrimônio, que não é o mesmo dinheiro, digamos assim, ou renda fixa, ou a gente pode usar as ações como lastro, que você usa para o mini dólar. Então, se fugir do manejo de risco, qualquer vento é tempestade. Então, por exemplo, eu tenho 100 mil e eu vou operar mini índice, eu opero com 20 mini contratos. O pessoal que tem 100 mil opera com 200 mini contratos. Aí não vai dar certo, né? A pessoa tem 500 mil. Ela pode operar com 100 mini contratos. Ela opera com 500 mini contratos. Para operar com 500 mini contratos, você tem que ter 2 milhões e meio, 3 milhões e meio na conta. Dependendo da ação, até 4 milhões, que tem ativos que tem deságio muito grande na hora de utilizar como margem. Então, tem que ter juízo. E aí você vai fazer day trade, por exemplo, você opera com 100 mini contratos. Quantos mini contratos você usa para o day trade? 10, 15. Você opera com 50 mini contratos. Quanto que você usa para o day trade? 5, 6 mini contratos. Geralmente o pessoal faz o contrário, ele opera com 50 mini contratos no swing trade e com 200 no day trade. Cara, aí é brincadeira, né? Aí é estatística. Né? Aí vai estudar a teoria de Mônaco. Não tem como dar certo. O método de Monte Carlo. Vai estudar o método de Monte Carlo. Ok? Por quê? Com toda a minha verdade, que é marca registrada, se você opera dessa forma e você assina RLP, o robô da corretora vai operar contra você. Porque ele sabe que você vai perder.
Entende? Então, como aí você quer ter a plataforma grátis, você assina a RLP. Aí você tem 100 mil na corretora, opera com 300, 400 mini contratos. Repito, o robô da corretora vai operar contra você. Vai estudar o método de Monte Carlo, teoria lá de Mônaco. Né? A gente fala, às vezes é uma linguagem mais dura, mas ela é real. Não tem como dar certo, por quê? Porque é matemática, é estatística. Né? Então, assim, se seguir o manejo de riscos, tem margem de manobra, se não... Redor. Precisa começar. Semana passada, estrangeiros institucionais venderam. Ambos estão com cerca de 1 bi de saldo vendedor. O mercado não tem como subir com os dois na ponta vendedora. Então, por exemplo, quem vai sair da casinha e começar a comprar? Se forem os estrangeiros, veio o fluxo novo na semana anterior, a gente pode ter uma alta mais forte. Sim, H3, uma joia, hoje perdida. Eu tenho uma teoria da metodologia Top Traders, que é a teoria das pérolas na lama, que diz o seguinte: quando você não tem fluxo comprador, como é esse momento, como ele ocorre, tudo que é bom ou ruim se mistura na lama, pedras e pérolas. Então você tem ação ruim que está teoricamente barata, mas não está, e tem ações excelentes, como Sim H3, que estão ali no meio da lama, extremamente descontadas, tudo se mistura. Né? Smart Fit, por exemplo, segurando bem, perto de um fundo anterior, e Vale é uma das pérolas nesse momento, que vale a pena uma exposição, na minha visão. Ah, professor, mas tem ombro, cabeça a ombro, está na neckline. Se frustrar a penetração aqui da neckline, sobe com violência. Essa aqui é a ideia. E nós temos Iduc 3. Ela não é tão descontada quanto as outras. Ela, por exemplo, se você falar, mas eu não quero montar uma carteira com todos esses ativos, eu precisaria escolher. Iduc não seria uma prioridade porque ela corrigiu pouco. Então você não pega tão descontada quanto outros ativos que nós estudamos anteriormente. E Grupo Casas Bahia precisa começar para a gente ter a ideia do corner dos vendidos. Eu gostaria de ver a reação de Casas Bahia, antiga Via, com o mercado subindo 3, 4% numa semana. Se isso acontecer e ela não reagir, aí é um problema. Agora, se o mercado subir 3, 4% numa semana e ela subir 20%, aí tem vida, digamos, no ativo. Então ela pode realmente ir lá para 1,10, 1,15, conforme a gente comentou. Ok? Então, o Eduardo Fraga deixa boa tarde, um ótimo final de semana. Espero que o seu tenha sido excelente como o nosso. E o Thiago deixa o like 54. Obrigado, queridos. Luiz, César, Felipe Falcão, Eduardo e Thiago, que enobrecem dessa forma o nosso trabalho. Comentem, participem, peçam o ativo. Isso é muito importante para que todos nós possamos refletir e aprender. Legal, então agora eu volto na planilha Giro de Mercado e vamos fazer aquela sequência que já é costumeira, tradicional. E parabéns a flamenguistas são paulinos, protagonizaram mais uma final de Copa do Brasil. Eu estava torcendo para o São Paulo, porque eu tenho essa ideia do pensamento idealista, da justiça, meio revolucionário às vezes. E o que fizeram com o Dorival pela segunda vez, não foi a primeira vez que o Flamengo mandou o Dorival embora sem motivo. Não, o Flamengo não fez isso pela primeira vez com o Dorival. Eu não estou falando outro treinador. Né, pesquisem, né, o Flamengo já fez isso com o Dorival anteriormente. E, cara, não tem como a justiça não ser feita. Né? Os jogadores que se sentiam injustiçados, tal, que era um time limitado. Além disso, jogaram por ele, então o time do Flamengo é mais forte. Mas o São Paulo ganhou merecidamente, apesar do gol do Lucas ter sido de mão contra o Corinthians. Então vamos lá. O índice Nikkei, ele, digamos que ele neutraliza o topo duplo ao saltar acima de 32.391. Bolsa de Xangai corrigiu na parte alta do Morobuzu de sexta,
portanto a compra deve permanecer como força dominante. E o minério de ferro desabou, está levemente abaixo da média de 21, desses dois topos anteriores. Então uma região de provável reação. Agora o petróleo, pessoal, corrigindo um pouco, arrefece a inflação. Então deve realmente tocar a média de 21 aqui em Londres, em Nova York. É provável que forme um topo mais baixo, perca 88,37 e venha também na média de 21. E o que eu vou observar bem de perto realmente são os títulos americanos de 10 anos. Na minha visão, ali está o código, o resumo de toda a situação que envolve juros prolongados por mais tempo, alta de juros ainda em 2023, um primeiro corte mais tardio. Os títulos de 10 anos, para mim, traduzem tudo isso de forma simplificada. As bolsas americanas, penso que elas devem entrar em território positivo até o fechamento, região de forte suporte no índice de tecnologia Nasdaq, S&P idem, está na parte baixa aqui de um filhote de canal com cunha. Dow Jones, vamos ter que refazer esses estudos. E pessoal, sendo sempre muito verdadeiro com vocês, às vezes o aluno fala assim, professor, mas a bolsa me desgasta. Sabe qual que é o meu conselho? Faz o seguinte, espera o mercado fazer uma pernada de alta, vende tudo e não opera mais. Mais sincero que isso é impossível. Por quê? Porque às vezes você não precisa operar em bolsa. Pessoal, quem opera? Às vezes a gente vê as pessoas reclamando assim no mercado financeiro, dá a impressão que todo mundo, sabe, igual servir exército em alguns países, que todo mundo é obrigado e você está procurando a melhor forma de lidar com aquela situação. Não. Você não é obrigado a operar na bolsa. Correto? Você opera porque você escolheu. Então tem que ter muito cuidado com a origem do capital que está em bolsa, grau de alavancagem, quais são, por que você opera na bolsa. Eu, por exemplo, uma vez eu tinha um grupo que operava como authorized trader e tal, para um grupo grande, não grande, um grupo médio, vai. Era um grupo médio. E uma vez nós fizemos uma reunião lá no Swiss Park, em São Bernardo, inclusive onde eu tenho parentes que lá residem. E aí a primeira pergunta que eu fiz para todo mundo é por que você está na bolsa, né? Então algumas pessoas, até com mais idade, falavam, eu estou na bolsa porque eu não tenho o que fazer, eu não me aposentei, não tenho uma atividade, meus filhos estão grandes, um mora aqui, um mora acolá, um mora na Alemanha, eu opero para me distrair. Eu falei, mas da forma que você opera, é uma distração que vai sair cara, vai fazer outra coisa. Né? Procura um esporte, monta um novo negócio, uma outra atividade. Então alguns operam na bolsa, porque o meu vizinho falou que é legal e ele está ganhando muito dinheiro. Tá, qual que é o papel do seu vizinho? Não, ele indicou lá uma corretora, um assessor para mim. Quer dizer, ele tem algum interesse, né, em ser comissionado. Ou muitas vezes a pessoa pega dinheiro de parente, de colega de trabalho, promete, sei lá, 2% ao mês, fala, eu vou fazer day trade, eu vi um método milagroso, ou então eu vou multiplicar essa grana, eu pago o pessoal e fico com a diferença. São todas motivações que não te levarão, não conduzirão ao êxito. Então, assim, eu tô sendo judiado na bolsa, tem essa paciência. Dica de ouro do professor. Paciência, surfa a onda de alta, aí quando chegar no teu preço de equilíbrio, vende tudo e não opera mais. Ou vai para renda fixa. Porque você não é obrigado a estar na renda variável. Ok? Então, Dow Jones parte baixa aqui de uma mistura também de cunha com canal. E o VIX subindo, ele fez a pausa. Eu não acredito que ele replique essa barra do dia 21, mas pode sim atingir 18,88. Agora, se você me perguntar o seguinte, a 18 dólares, você compraria ou venderia a VIX? Eu venderia a VIX a 18 dólares. Seria a minha forma de operar, seria a minha ação. Nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, perto da base de um grande canal, com gap aberto, um gap aberto, dois gaps abertos. Tem um aqui embaixo, passo uma ideia de ilha de reversão, eu seria comprador de EWZ a 31 dólares.
Bolsa do Reino Unido. Correção até a média de 21. Eu acho que por enquanto está tudo bem. Está tudo certo. No caso da Bolsa de Paris, talvez seria forçar um pouco a barra e imaginar que esse canal está preservado, mas é uma região de suporte de toda forma. Talvez até podemos pensar aqui num fundo triplo, num 3 rios. E aí chegamos no índice DAX, que digamos é o mais vendido dos benchmarks europeus. O que vale a pena a gente comentar é o seguinte, tem um gap a 115,342. A mínima de hoje, 115,333. Fechou esse gap. Então o fechamento do gap no índice DAX pode ser um sinal de inflexão, de força compradora. Vamos observar as movimentações. Eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, região de suporte. Eu penso que a barra de sexta ainda prevalecerá. Nós temos uma pinça, um rompimento falso. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, não tem nesse momento a mesma importância dos títulos americanos de 10 anos para a gente mensurar uma ideia de risco, enfim. Mas é importante também porque se o DXY começar a cair, principalmente o Brasil, que é um país emergente, pode ter um movimento mais forte na ponta compradora, mas os títulos de 10 anos são muito mais importantes nesse momento, assim, indubitavelmente sim. Ok? Temos Vale. Que gera oportunidade, como eu falei anteriormente. Vale tem um gap a 66 com 17, mínima de hoje 66,13. O fechamento desse gap pode impulsionar o papel. Eu tenho consciência que é um ombro, cabeça a ombro aqui e que precisa respeitar o gap como suporte ou a própria mínima do dia 8 a 66,24. E algo interessante está no ar. Apesar de Santander ser um ativo marcado pela questão jurídica do STF, do provisionamento que eu sempre comento, tem aqui algum sinal de equilíbrio, mas eu não compraria. Se eu fosse comprar algum banco, no caso nós temos Bradesco, correto? Uma mega oportunidade. E recentemente realizamos lucro em BPAC, mas BPAC seria uma opção. A primeira seria Bradesco ou Banco do Brasil. Banco do Brasil acumulando para subir, ou seria mesmo Itube, o simples, né? Você faz o simples, se expõe a uma ação de guarda com qualidade, principalmente para investidores mais conservadores. E Petro 4 continua subindo a ladeira. Quem faz a diferença hoje é a Vale. Então eu coloco aqui o Unibroker, o site do meu amigo Carlos Martins, apesar que hoje, o pessoal do mercado é dose. Aí vão falar, pô, Carlos, o Wagner falou que é seu amigo. Aí ele vai falar, realmente, mas a gente não se fala há tanto tempo. É verdade, mas fomos já muito próximos. Ele palestrou algumas vezes na Expo Money, é uma pessoa que eu admiro. E eu considero um amigo, apesar de não termos um contato mais próximo atualmente. Então, hoje, o Ibovespa está caindo 382 pontos, 452, quem está imprimindo essa força vendedora é a Vale. Então, o código está na Vale. E o Carlos programa, o trader gráfico, opera também, é um personagem fantástico do mercado, que tem todo o meu respeito. Então nós temos B3 SA3, novamente ela está numa região exótica, esdrúxula, que talvez justifique uma entrada. Nós temos entre sexta e hoje, quando o bebê é da mesma cor do corpo da mãe, esse padrão se chama ave migratória, não é arami, seria uma ave migratória, bebê do mesmo da cor do corpo da mãe, mas tem um efeito muito parecido com o arami. O arami é um pouco mais potente, mas longe da média, próximo de um suporte. A ave migratória é um sinal forte, sim. E aí eu chego nos astros. O primeiro é o Imob, altamente descontado, não deve ficar muito tempo nessas condições. O IMAT, que está fazendo a diferença hoje, testando média de 21. É importante que ele mantenha os negócios acima de 5,596, porque é um eixo de topo duplo. O IFNC pode fazer a diferença. Estava conversando com meu filho hoje de manhã. Ele falou, putz, o minério está caindo, o mercado vai descer, né? Eu falei, olha, vai abrir em queda, mas ele pode se recuperar, porque eu acredito que exista uma, digamos assim, uma entrada, uma migração de fluxo para o setor bancário inicialmente. Então é um sentimento que eu tenho.
Por quê, pessoal? É um sentimento baseado em fatos. Semana passada foi a semana dos bancos centrais. E a agenda dessa semana é pesada também. Eu comentei no programa Panorama, né? Então vai ter IPCA no Brasil, PCE lá fora. Índice de energia resiliente, testando média de 21. Também é importante que mantenha os negócios acima de um ponto específico, que é um eixo de topo duplo 87,376, né? Senão fica realmente com um cara aqui de topo duplo e poderá desenvolver. E nós chegamos no índice de consumo mega, hiper, ultra descontado, deve encontrar suporte e pelo menos materializar um bom repique. Small 11, excelente oportunidade de exposição, testando aqui um topo anterior, marcado em fevereiro de 2023. Então Small 11 uma forma simplificada de se expor a Small Caps. Bova 11 temos um canal de baixa, ficou devendo o teste da parte alta, gap aberto e uma LTA. Então tem orelha, focinho, rabo de formação de fundo. E o Ibovespa em dólares, idem. Tem um canal de alta muito bem desenhado, delimitado e um provável padrão da alavanca, um gap, dois gaps, para que sejam fechados, preenchidos. O Ibov nós vamos... O Ibov, se a gente pegar essa reta mais distante, a gente não consegue conectar os fundos. Então tem a cunha em rosa, o movimento ele é um pullback. Então eu vou traçar uma reta que conecta os últimos fundos e aí a gente percebe que tem um canal de alta quase perfeito. Então está na base, tocando a LTB, então tem tudo também para inflexionar. O mini índice foi mais do mesmo enquanto eu falava, mas também ele não saiu muito do lugar, mas eu entendo que é uma região de fundo. A gente consegue praticamente conectar os últimos fundos. Isso trabalhando com o gráfico diário, 60 minutos. Isso é detalhado, então parece realmente uma formação de fundo. Tem todos os ingredientes, digamos assim. 30 minutos traz consigo grande volume, então passa até uma ideia de acumulação para romper a CLTB e adentrar o território comprador. E no caso do mini dólar, vamos esperar se aparece uma figura maior, um padrão confiável para encaixar uma operação na venda. O DI simplesmente mais do mesmo, né? Então reduziu-se as chances de 75 pontos base de corte nas próximas reuniões. Aí o DI repicou um pouco, pouca coisa, está parado, pouco interessante para a compra ou para a venda. E o milho, mais uma vez, ele nos passa aqui uma ideia de inflexão, de fundo um pouquinho mais alto que o anterior. O ponto que separa o joio do trigo, 59,59 com 57. Então tá entregue, um forte abraço a todos, muito grato pela sua atenção. Desejo uma ótima semana.